Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Espírito Santo, abre a inteligência, o coração, os ouvidos, para poder escutar, ouvir, entender aquilo que o Senhor quer revelar, aquilo que o Senhor quer falar. E dar liberdade, livre acesso para que Ele possa expressar e usar, utilizar da minha boca para aquilo que está previsto nesta palestra de hoje. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no 5º Congresso Fiat Voluntas Tua, meditando, refletindo, falando sobre a verdade, buscando compreensão mais profunda dessa realidade chamada a verdade. E a verdade nós sabemos, o Senhor já mesmo disse, é Ele mesmo, é uma pessoa. A verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, não é uma coisa, a verdade é uma pessoa que existiu de forma real, concreta. Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Ele disse no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E dentro dessa verdade que estamos meditando, vamos buscar compreender um pouco melhor sobre como que essa verdade ela quer fazer habitação em nós. Então, o tema da palestra, dessa palestra que eu vou ministrar é: a divina vontade é a verdade que habita em nós. Porque a divina vontade é Jesus e Jesus é a verdade. Eu vou buscar ler um trecho aqui para a gente tirar dele a iluminação, o entendimento de como que essa verdade habita em nós, como que se dá. Está no volume 23, no capítulo 27 do Livro do Céu, de 6 de janeiro de 1928. A divina vontade é imensa e, ao tirar as criaturas à luz do dia, as retém em si como tantas pequenas habitações. Ingratidão
de quem não a faz reinar. Harmonia entre Deus e o homem. Como sempre devia receber de Deus para dar-lhe sempre. Sentia-me toda abandonada no querer divino, sua luz me investia por toda parte, e enquanto fazia minha volta em seus atos, meu adorável Jesus se moveu em meu interior e me disse. Já que nós vemos a Luísa falando que a divina vontade, com a sua luz, investia ela por toda parte. E a verdade também nós sabemos que é luz. A verdade é luz, é clara. Jesus vem para ela dizendo: minha filha, minha vontade é imensa. E ao tirar as criaturas à luz do dia, ficavam em minha mesma vontade como tantas pequenas habitações formadas nelas, nas quais o meu querer por direito devia ter o regime e o desenvolvimento da sua vida em cada uma destas pequenas habitações. Mas enquanto por bondade e liberdade sua deu o espaço e tudo o que se necessitava para formar estas pequenas habitações nela, as criaturas, com ingratidão horrenda, não querem dar o direito de fazer habitar meu querer divino nelas. E com tantas habitações que fez formar nela, por quantas são as criaturas, tem a dor de ficar sem habitações, porque não lhe dão a entrada para habitar nelas. Acontece a minha vontade, como poderia acontecer a qualquer que se quisesse formar tantas habitações no mar ou na luz do sol. E enquanto o mar ou a luz do sol dão o espaço para formar estas habitações neles, não gostaria que a água ou a luz do sol tivessem a primazia nestas habitações, nem dar-lhes o campo de habitar e de ter o primeiro posto de regime. Se o mar e a luz tivessem razão, sentiriam tal dor que o mar, com suas ondas, teriam investido estas habitações e, derrubando-as, teria desfeito e sepultado em seu seio. E a luz do sol as teria incinerado com seu calor, para se livrar destas habitações indignas e ingratas que lhes tinham negado a entrada. No entanto, nem o mar nem o sol lhe deu a vida, senão só o espaço. Em troca, minha vontade divina deu vida e espaço a estas habitações das criaturas nela, porque não há ponto onde não se encontre, nem vida que dela não saia. Por isso a dor de minha vontade por quem não a faz dominar nela é imenso e incalculável. Sentir estas vidas em si mesma, palpitantes, formar a mesma pulsação e estar fora como estranha, como se não lhe pertencesse. É a afronta e monstruosidade daqueles que a fazem reinar. E é tão grande que necessitariam a prisão, a trabalhos forçados e a destruição. Minha filha, não fazer minha vontade às criaturas parece coisa de nada. Em vez disso, é um mal tão grande e uma ingratidão tão negra que não há outro mal que o iguale. Além disso, depois disso eu estava seguindo meu giro no Fiat. E tendo chegado ao ponto quando Deus criava o homem, pensava entre mim: por que se regozijou tanto ao criá-lo, coisa que não fez em outras coisas que criou? E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, ao criar toda a criação com tanta ordem e harmonia, nós demos do nosso, sem que nada devêssemos receber dela. Pelo contrário, ao criar o homem, enquanto demos do nosso, dávamos-lhes capacidade de dar-nos nossos mesmos dons como se fossem seus bens.
de modo que nós devíamos dar sempre, tanto que se deviam formar uma competição entre eles e nós em dar e ele em receber, ele a dar-nos e nós a superabundá-lo demais de nossos dons. Este dar e receber, receber e dar, abria as festas, os jogos, as alegrias, as conversas entre Criador e criatura. Então, ao ver a pequenez da criatura festejar com nossa Alteza Suprema, entreter-se, alegrar-se, conversar conosco, sentíamos tal alegria, tal ênfase de amor na criação do homem, que todas as outras coisas criadas não parecem nada em comparação com a criação do homem. E se todas pareciam belas e dignas de nossas obras, e correu nosso amor em todas as coisas criadas, foi porque deviam servir para abundar em dons para o homem, e dele esperávamos a correspondência do amor de todas as coisas criadas. Por isso, toda a nossa alegria e glória se concentrou no homem, e ao criá-lo, colocaríamos entre ele e nós harmonia de inteligência, harmonia de luz, harmonia de palavras, harmonia de obras e passos, e no coração harmonia de amor. Assim que nele corriam como tantos fios elétricos nossos de harmonia, pelos quais nós descemos nele e ele subia a nós. Eis porque tanto gozamos ao criar o homem. E a dor que nos deu ao subtrair-se de nossa vontade foi tão grande, porque rompeu todas estas harmonias, mudou nossa festa em dor para nós e para ele, destruiu nossos mais altos desígnios, deformou nossa imagem que nele havíamos criado, porque só nossa vontade divina tinha essa virtude de manter bela nossa obra, com todas as harmonias queridas por nós. Tirada essa, o homem é o ser mais vil e degradado em toda a criação. Por isso, minha filha, se queres que todos os teus sentidos harmonizem conosco, não saias jamais de minha vontade. Se queres receber sempre de teu Criador e abrir as festas conosco, seja ela só tua vida, teu tudo. E essa é a verdade que quer habitar dentro de nós, a divina vontade. Deus encarnado, Deus em pessoa. O próprio Deus fez, criou, construiu com esmero, com carinho, com amor. O homem fez toda a criação e na criação dispôs todas as realidades necessárias, as disposições necessárias para receber delas glória, por si só. Mas quando Deus fez o homem, fez com qualidades superiores, a ponto de que a glória que as demais criaturas não podiam, não tinham condições de dar-se de forma voluntária, de forma livre, estava no homem essa qualidade, estava no homem essa realidade de dar glória a Deus por ele e pelas demais criaturas. Porque as demais criaturas feitas, todos os demais seres, todas as demais obras da criação foram feitas para o homem, para servirem ao homem. E o homem, ao se servirem de todas as coisas criadas, dariam a Deus a glória dessas coisas criadas, pelo uso dessas coisas criadas, pelo bem dessas coisas criadas, pela disposição dessas coisas criadas feitas para ele. E ao fazer o homem, ele era esse espaço da vida de Deus para Deus habitar no homem, essa habitação, essa residência, esse local onde Deus quis colocar para ele se derramar fora da Trindade Sacrossanta.
Deus que já vivia em harmonia, já vivia em felicidade plena, mas como a essência de Deus é o amor, quis transbordar, transbordou criando tudo que existe, transborda criando por amor e multiplica esse transbordamento de amor criando o homem e deposita nele ali todas as virtudes necessárias para a correspondência, para devolver para Deus, como ele fala, coloca ali essa virtude de receber. Então Deus é o doador, sempre vai ser o doador, e a criatura humana é o recebedor. Mas é esse recebedor que não retém em si o que recebe, mas que devolve para o mesmo doador. Porque é esse canal de devolução, de recebimento e devolução. E nesse recebimento e devolução vai formando-se essa harmonia, vai se formando ali essa festa, essa comunicação entre a criatura e o Criador. E esta é uma verdade que nós precisamos compreender, que Deus é a verdade, que Deus é uma potência criadora e que quer ter o espaço naquele que Ele criou, naquele que Ele fez, naquele que Ele dá a condição de existência. O homem usurpa dessa condição e acha que por si próprio pode fazer alguma coisa, pode ser alguma coisa. Mas o Senhor também já disse na palavra: sem mim nada podeis fazer. Na verdade, a única coisa que o homem pode fazer sem Deus é o mal. É degradar-se, chegar ao ponto de tornar-se a criatura mais vil da face da terra. Olha o ponto que esse ser criado para ser esse espaço de Deus se expandir, de Deus se derramar, de Deus se expressar, de Deus se manifestar, quando sai, quando rompe essas harmonias com Deus, essas harmonias originais que Ele colocou para ser, destrói os desígnios altos que Deus tem para ele, deforma a imagem que Deus havia criado, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo, porque Jesus é esse protótipo do homem, feito antes do homem ser, na mente de Deus já antes do homem ser criado. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas quando o homem rejeita dar o espaço, dar a sua vida, a sua alma para que Deus habite, ele destrói essas harmonias, destrói essa imagem do Criador nele. E aí ele se torna esse ser mais vil e degradado de toda a criação. Então, uma simples formiga está mais na ordem, está mais íntegra do que o ser humano. O ser humano está degradado, está desintegrado, está desfacelado, está de cabeça para baixo, está virado no avesso e acha que está tudo certo, acha que está tudo bem. Nossa, eu sou livre, eu posso escolher. No entanto, está numa escravidão, numa escuridão e não vê um palmo na frente do nariz. Não consegue ver a verdade que está diante dos olhos. Porém, por causa do fechamento, todas as verdades manifestadas que estão expressas em cada obra criada, em cada realidade que está cercando o homem, cada circunstância que se apresenta ao homem, vem velada ali uma verdade. Porque é a divina vontade que essa verdade, essa grande verdade que está oculta para os seres humanos, porque os seres humanos estão fechados para ela. Então o ser humano está fechado para a verdade, o ser humano está, além de fechar a casa para a verdade habitar, porque, lembrando, a divina vontade, essa verdade que habita em nós, ela está dentro, porém está oculta, porém está selada, está velada por causa do fechamento, por causa da surdez, por causa da cegueira do homem, que quer com a sua própria força, com
com a sua própria capacidade, mas toda a sua capacidade vem de Deus. É Deus que dá a capacidade ao homem de ver, de enxergar. E se o homem não reconhece que precisa de Deus, é como se eu tivesse olhos, porém eu preciso de uma lupa, porque nos meus olhos existe ali não, eu tenho os olhos, mas não está conseguindo enxergar. Então eu preciso de óculos, preciso de lupa para poder ver aquilo que está diante de mim, por causa que meus olhos estão deficitários, estão deficientes. Então é como se Deus, claro que é uma analogia muito chula, mas é como se Deus fosse esse óculos que eu preciso para enxergar aquilo que está diante de mim. Então, se eu não faço uso desse instrumento, no óculos, eu não vou conseguir enxergar. Eu só vou ver névoa na minha frente. Então, o homem hoje está envolto nessa névoa, está envolto nesse nevoeiro, nessa escuridão, que faz com que ele não enxergue o que está diante dele. E ele precisa reconhecer, o homem tem que reconhecer que ele precisa de Deus. Porque é Deus que vai fazer com que ele não somente ele possa usar o óculos para enxergar, mas que ele receba a cirurgia e retire e remova toda aquela deformidade, restaure, regenere todo o globo ocular ali e ele possa ver nitidamente de novo. Porque como fomos feitos originalmente com essa nitidez, com a perfeição, porque fomos feitos à imagem de Deus, nós não fomos feitos seres defeituosos, feitos seres degradados, não fomos feitos seres vis, nós fomos feitos seres perfeitos, seres íntegros, seres completos. Nós recebemos uma vida biológica da terra e uma vida espiritual diretamente de Deus. Deus soprou a sua vida em nós, dando-nos uma alma, dando-nos a sua semelhança, criando em nós esse espaço para Ele existir através de nós. Se Ele quisesse existir em qualquer outra obra da criação, Ele teria soprado o sopro da vida dele em outras obras, mas Ele escolheu o ser humano para isso. Então, é aquele dono, aquele construtor que faz ali a sua residência e, no entanto, ele é impedido de adentrar. As portas estão fechadas. Mas, mais do que isso, Deus não só está externo à habitação. A gente precisa também compreender porque uma realidade que o homem, quando ele foi feito como esse jardim onde Deus habitava, esse jardim onde que o homem tinha relacionamento com Deus, o homem tinha amizade com Deus, tinha intimidade com Deus. E esse jardim é a alma, esse jardim é o coração do homem. E pensando na escritura desse jardim que está velado, que está fechado para o homem, no entanto, esse jardim, por ser o interior do homem, Deus que saiu, na verdade, ele se fechou. Deus se fecha e fica praticamente inacessível por causa do fechamento, por causa do pecado do homem, por causa da obstinação do homem, por causa da cegueira do homem. Deus se fecha e ele está no homem, porém está velado. A divina vontade está no homem, está em tudo que cerca o homem, está em todo o ser do homem, porque o nosso sangue, o nosso coração está batendo, o ar está adentrando e saindo de nós, o oxigênio circulando através do nosso sangue, todas as nossas células. Então, a divina vontade está em plena atividade dentro de nós e fora de nós. Então, a divina vontade está dentro de nós. É essa verdade que está dentro de nós, só que está velada, está fechada, está oculta. Mas nós precisamos abrir-nos, dispor-nos para que essa verdade que está em nós seja liberada, seja
livre, ela tenha liberdade de ir e vir, de doar-se e de receber. Seja restaurados esses fios elétricos que ele fala no texto aqui, esses fios elétricos de comunicação que existia no início e que foi rompido por causa da vontade humana, por causa da rebelião, por causa do homem querer ser dono de si próprio, Deus de si mesmo. Então o homem faz rompe com isso tudo e nega a Deus com ingratidão, nega-se a Deus, mas ele está, e o homem nega isso. Se a gente escuta algumas pessoas falando, aquelas que se auto-intitulam ateias, gnósticas, sei lá, eu aqui agora a palavra, que não crê. Aquelas pessoas que dizem que não creem, que não acreditam, que não têm fé, que para ela o que é real é aquilo que ela pode tocar, que ela pode ver, que pode ser provado. Então, são pessoas que se apegam ao material, ao visível, ao palpável, porém ignoram que o mais real, mais concreto de tudo, que é a própria verdade, está dentro dele. Porém, ele não consegue enxergar, porém, ele não consegue ver. Está operando toda a sua vida, porém, ele está indiferente a esse movimento que está acontecendo, a esse movimento que se dá da sua própria vida. A verdade ali vivendo, a verdade ali em operação, permitindo a existência da criatura, e ela não vê, ela não enxerga e ela não aceita. O pior de tudo é não aceitar, recusar-se mesmo. A pessoa que recusa ver, recusa enxergar, nega, ela fica num estado de negação da verdade. Ah, não existe porque eu não vejo. Ah, não existe porque eu não sinto. Ah, não existe porque eu não toco. Então, se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não toco, então não existe. Mas que idiotice, mas que burrice, mas que infâmia. Se eu estou nesse exato momento respirando o ar e eu não vejo o ar, um ar invisível, porém eu estou respirando, é possível negar que o ar está adentrando dentro de mim? Está adentrando dentro de você? Não dá para negar porque é real. Se eu paro, se eu fecho, se eu tranco ali a respiração, eu aguento 1 minuto, 2 minutos, talvez. Algumas pessoas não aguentam nem 1 minuto. Já começa a ofegar, o coração já acelera, porque necessita, o ar é necessário para a vida, o ar é necessário à vida. E assim como o ar é necessário à vida, a verdade também é necessária. Nós precisamos reconhecer que a verdade é uma pessoa, ela existe, ela é real e ela está dentro, porém trancada, porém velada, porém desconhecida, ignorada. Nós ignoramos muitas vezes por falta do conhecimento, mas Deus se revela externamente a nós também. Está disponível, está visível, está acessível. Porém, o fechamento, essa dureza do coração, essa cegueira, essa recusa, essa negação de enxergar é que faz com que a gente não veja. Fica fechado. É como se nós colocássemos essa verdade para fora de nós, mas ela está dentro. Porque se ela estivesse fora, nós nem existiríamos. Ela está dentro. Porém, não tem liberdade. Não pode estar fechada está fechada a ela a liberdade de se movimentar, de se manifestar, de se mostrar, de se revelar. Está fechada, então é como se estivesse expulsa. Ela está dentro, mas está expulsa. É como se fosse clandestina. Imagina, Deus Criador, a verdade suprema, a divina vontade que é todo o poder, que é toda a supremacia de tudo que existe, que é a operadora de toda a vida, está como
uma está como se fosse clandestino dentro do homem. Então, não pode ser. Aquele que é dono, que é o operador, que é quem cria todas as coisas, que é o dono de tudo, está como clandestino dentro do homem. Então, é quase que inimaginável pensar nessa realidade de que temos dentro de nós uma realidade clandestina. Mais do que uma realidade clandestina, é uma realidade aprisionada, fechada, selada. Porque imagina, dentro da obstinação, dentro dessa vileza do homem, de não querer, de não se abrir, de se fechar, se mesmo assim a verdade estivesse clara, estivesse nua, clara ali diante dele, falando, olha, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a verdade, estou aqui, olha para mim. E o homem vê-se ela, seria pior para o homem. Porque como que o homem ia estar tocando na verdade? Está ali se alimentando da verdade diretamente, desveladamente, mas se mantendo na obscuridade, se mantendo na baixeza, se mantendo nessa recusa, nesse fechamento. Seria a eternização dessa realidade de obstinação. Seria por isso que nós estamos no tempo e temos um tempo previsto de existência humana aqui na Terra, para depois passar para a eternidade e assim poder ver de forma desvelada a verdade cara a cara, frente a frente. Não mais como num espelho, como diz São Paulo, não mais como num espelho, mas ver face a face, estar diante da verdade face a face. Então, nosso corpo, todo esse nosso biológico, de certa forma, também se torna um véu, se torna, em algum grau, um obstáculo. Mas esse obstáculo, ele pode ser rompido desde que o homem entenda, o homem compreenda que é acessível mesmo dentro de uma realidade de véu do corpo, porque a alma é que vai enxergar a verdade, não é a nossa vista humana biológica, não é o nosso ouvido humano e biológico que vai escutar a verdade, mas é a nossa alma que vai se utilizar desse meio, que é o ouvido do corpo, que é o olho do corpo, que é o cérebro ali com os processamentos neurais, mas é a alma que faz é através da alma, é a alma que tem esse poder comunicativo, que tem essa virtude comunicativa, que recebeu esse dom comunicativo é através da alma. E Deus, por ser espírito, se comunica através da alma. Deus se revela através da alma. Deus não vai se revelar através do nosso cérebro e não vai se comunicar com o nosso cérebro. Nós vamos compreender, sim, utilizando esse meio, porque é onde nós estamos ainda no corpo, na matéria, mas a revelação se dá na alma. Então, essa habitação está na alma, está dentro, no nosso interior, nessa realidade imaterial, nessa realidade espiritual dentro de nós. Só que muitas pessoas negam a existência, sequer aceitam a existência da realidade sobrenatural dentro dele, da realidade imaterial da alma. Muitos homens negam que existe alma dentro dele, que ele é um ser composto de espírito também, que não é só feito de matéria. Ele acha que muitos homens estão tão fechados à verdade, estão tão cegos, estão tão ali travados, endurecidos, que acham que é só apenas um ser biológico inteligente, dotado de capacidades superiores às capacidades dos animais, porque é dotado de razão. Então acha que porque tem razão é superior e somente por isso é superior às demais criaturas, aos outros animais. Só por isso ele é superior, mas que não passa disso, que é uma matéria. A hora que a matéria perder a vida, perder ali
as condições naturais de existência, acaba, finda, zera. Outros acreditam que tem também a parte espiritual e que essa parte espiritual está em evolução, indo e vindo no tempo, em outros corpos biológicos para evoluir. Meu Deus, quanto engano, quanta falseação da verdade, quanta, quanto fechamento à verdade revelada, quanto que faz com que essa verdade fique suprimida dentro de si, com que essa vida verdadeira, que é Deus mesmo, fique ali suprimida, clandestina dentro dele. E o homem acha que está certo, que, nossa, que eu sou um ser inteligente, porque eu faço descobertas, porque eu vou compreendendo muitas coisas, eu, a, é, o, a, pensando na realidade da evolução da ciência, nossa, como o homem avançou na ciência, como a medicina está avançada, como que a exploração até mesmo de outros planetas está acelerado, avançado, a criação de tantas coisas, prédios altíssimos, veículos de última geração, aparelhos de comunicação também de última geração, a inteligência artificial aí fazendo coisas inimagináveis, tanta coisa ali, o homem criando, achando, nossa, olha como que o homem é poderoso, olha como o homem está por cima da carne seca, olha como o homem está, nossa, o homem é inteligente, o homem é capaz, o homem faz e desfaz. No entanto, o homem está criando guerras, continua, desde que o homem foi feito e saiu da vontade divina, desde que o homem expulsou Deus da sua casa, expulsou Deus da habitação, é que o homem vive em guerra, o homem vive se matando. Nós já temos ali o primeiro homicídio, que são os primeiros filhos de Adão e Eva, dos primeiros pais nossos, já um mata o outro. E dali para cá só vem nessa guerra. E o homem faz, ao mesmo tempo que o homem constrói coisas maravilhosas, que a gente não pode negar que os meios de comunicação são algo extraordinário, mas o homem acha que ele fez por si próprio. No entanto, nada de bom que o homem faz, ele faz sem Deus, mas ele não enxerga isso. Tanta coisa boa, tantas realidades benéficas que são feitas mesmo para beneficiar o homem, mas no entanto, tantas coisas maléficas que são para destruir o outro, o semelhante. Então, lembrando assim que, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não só eu fui feito à imagem e semelhança, mas o outro também. Então, assim como dentro de mim está dentro de mim, pode até estar velada, pode estar até selada dentro de mim, oculta, e eu não consigo enxergar a verdade, está ali dentro, trancada muitas vezes, e não pode se expressar, não pode se comunicar, não tem liberdade de fazer, de realizar, de existir. No outro também está a mesma realidade. Então, quando o ser humano está se relacionando com outro ser humano como se fosse coisa, como se fosse objeto, como se fosse algo sem valor, e não compreende que assim como dentro dele existe uma verdade existente, existe uma vida divina escondida, sim, mas está no outro também. Então, quando a gente compreende que o outro não é o que ele aparenta ser, mas lá dentro existe uma verdade que, embora esteja velada, mas está lá dentro, existe ali dentro, porque ele foi criado assim como eu, a imagem e semelhança desse ser criador, desse ser benfeitor, desse ser provedor da vida. Está em mim e está no outro. Então, quando a gente entende isso, a gente nem pode sequer tratar o outro com indiferença, muito menos tratar mal. Então, não se trata nem apenas de indiferença com o outro. Ninguém mais pode ser indiferente a nós mais. Quando a verdade, ela
chega e brilha na nossa frente, porque a verdade também é luz. Então, quando a verdade brilha diante de nós e fala, eu estou aqui, eu estou dentro de você, eu moro aqui dentro de você. E aí você compreende. Sim, mora dentro de mim, está dentro de mim, opera em mim, mas está também no outro, está também naquela outra pessoa. De igual forma, está velada? Pode ser que esteja velada, pode ser que esteja aprisionada, mas está lá dentro, assim como está dentro aqui de mim. Assim como eu sou, fui feita esse tabernáculo, essa residência, esse espaço de vida, de existência da verdade, no outro também é a mesma coisa. Então, meu olhar para o outro não pode mais ser da mesma forma. Eu não posso mais tratar a outra pessoa como alguém sem valor, como alguém que é qualquer um. Não existe mais qualquer um. A partir de agora, as outras pessoas não são mais qualquer um para mim, porque nunca foi para Deus. Todos os seres humanos não são qualquer um para Deus, porque Ele fez todos nós, todos e a cada um de nós, como espaços de habitação dele. Ele não deixou ninguém de fora dessa realidade, ninguém, mesmo aquele indivíduo que existiu apenas algumas horas. Então imaginemos ali um embrião que existiu apenas alguns minutos, alguma fração de tempo, mas foi o suficiente para que ele soprasse a alma dentro, que ele criasse uma alma e depositasse naquela realidade ali de vida. Então imagina, até dentro daquela realidade ali, a partir do momento que existiu, passou a existir ele dá o ser para aquela formação e é um ser humano, é uma vida humana, é alguém que ele criou para ser espaço de existência dele, para ser espaço de comunicação dele. Então todos nós, mesmo aqueles, desde aquele que viveu algum pouquíssimo tempo, àquele que viveu mais tempo, que a gente tem notícia pela Bíblia de que Matusalém foi o homem que viveu mais tempo, mais de 900 anos. Então, não importa o tempo, a duração da vida biológica, a vida da nossa alma ela é eterna. Uma vez que ela foi criada, ela existirá para sempre. Ela existe na mente e no coração de Deus desde sempre, mas passa a existir de fato, real e concretamente no momento em que é concebido um novo ser. Mas a partir dali ela vai existir para sempre, eternamente vai existir. Então, a dignidade do ser humano, da pessoa humana, feita por Deus, para Deus, não está apenas em mim. Então, eu não posso mais olhar apenas para mim como um ser digno de ser espaço de vida, de existência de Deus, mas no outro também. Então, essa verdade que se revela hoje, que se apresenta hoje diante de nós de forma luminosa, faz com que nós possamos compreender de nunca mais ver nunca mais ver nenhuma outra pessoa, por mais indigesta que possa ser, por mais que aquela pessoa não seja agradável, por mais que aquela pessoa me faça mal, ela é uma habitação de Deus, feita para Deus, mesmo que ela não aceite, mesmo que ela não compreenda, mesmo que ela recuse, ela é. E isso eu não posso negar, porque a verdade se revelou para mim, a verdade se mostrou para mim, a verdade falou comigo e ela existe dentro de mim. Ela quer ter liberdade dentro de mim, ela quer ter voz dentro de mim, ela quer ter expressão em mim. E eu não posso mais ser indiferente a isso. Eu não posso mais fazer de conta que eu não vi. Eu não posso mais fazer de conta que eu não escutei. Eu não posso mais fazer de conta de que, ah, não entendi isso.
Não entendi, não entendi muito bem, não compreendi muito bem o que você está falando. Não entra na minha cabeça. Então abra a cabeça. Abra a cabeça. Eu não consigo. Claro, ninguém consegue, eu não consigo também. Mas a gente precisa pedir ajuda para Ele, porque Ele está ali para ser alguém que é dotado de todo o poder, de de todos os atributos de poder está dentro de nós. Então, por que nós vamos ficar aguardando para vencer as limitações com as nossas próprias forças? Não vamos conseguir nunca. Por isso a gente necessita de pedir a ajuda, o auxílio. Senhor, me ajuda a ver, me ajuda a compreender, me ajuda a ver a verdade. Se desvele para mim, Senhor. Me ajuda a me esvaziar de todas as convicções, de todos o racionalismo humano, de todos os travamentos que eu tenho, de todas essas realidades de travas que me fecham. As travas, imagina, nós como seres totalmente travados, cheios de cadeados. Imagina uma porta cheia de cadeados, de cima a baixo, cheia de fechaduras, todas trancadas. Assim, muitas vezes é como a gente se encontra. E como que a gente vai acessar a verdade que está lá dentro se está cheio de fechadura nessa porta de acesso? Que é através da nossa inteligência, sim, mas a inteligência da nossa alma. É o nosso coração, esse espaço que está cheio de trancas. E é nós que vamos pegar as chavezinhas e vamos lá abrir, sim, mas nós não precisamos fazer isso sozinho. Passar uma vida inteira ali se exercitando nas virtudes para poder conseguir romper essas barreiras, para conseguir romper esses cadeados, para conseguir romper essas fechaduras. E muitas vezes a gente vai querendo arrombar a porta com as nossas próprias forças e a gente vai se cansar, a gente vai se fatigar e não vai conseguir muitas vezes nem olhar pelo buraco da fechadura, uma frestinha, olhar lá dentro a luz. Nossa! Muitas vezes a gente faz essa experiência de olhar pelo buraco da fechadura e ver lá dentro a luz. Nossa, que lindo, que luminosidade, que claridade. Então são esses lampejos da verdade que muitas vezes vai nos tocando ao longo da vida, ao longo da nossa existência. Vai tocando e vai abrindo assim para que a gente vá enxergando. Mas porém a gente fica ali sem avançar e abrir mais uma chave hoje. Daqui a pouco eu abro outra fechadura ali. Daqui a pouco eu uso uma outra e vou abrindo. Claro que com o auxílio da graça de Deus mesmo. É Ele que pega na nossa mão e vai lá e abre uma chave. Daqui a pouco Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. Vem comigo. Aí eu vou lá e abro outra chave. Ele me ajuda. Ele é o movimento das minhas mãos. Se eu já compreendo isso, já tô no lucro. Ele é o movimento das minhas mãos. Ele é o agir das minhas mãos, ele é o movimento dos meus pés. Ele é a batida do meu coração. Ele é o respiro dos meus pulmões, do meu sistema respiratório. Ele é essa vida pulsante em mim, eu não posso negar. Eu não existo por mim mesmo, eu não fui feita por mim mesma, eu não tenho condições de nada. E eu reconhecendo que eu preciso dessa ajuda, eu vou vencendo essas barreiras junto com Ele comigo. E Ele vai nos conduzindo a esse dar e receber. É essa troca, essa confiança. Ele vai restaurando a confiança. A verdade que é a divina vontade vai restaurando a confiança, o elo de confiança mesmo entre Criador e criatura. A comunicação vai sendo restabelecida, mas é necessário que eu reconheça, que eu veja essa verdade. E para isso eu preciso do auxílio dele também, reconhecer que eu preciso. Senhor, eu quero ver, então eu preciso do Senhor. Então, se mostre para mim, se revele para mim.
Me mostra onde o Senhor está nessa situação, nessa circunstância, nessa realidade que eu estou vivendo. Ali tem uma verdade, ali está a verdade contida ali, porém eu não estou vendo, mas ela quer se revelar. Então a gente precisa pedir auxílio. Eu quero, Senhor, me revele, me fale. Estamos juntos, estamos conectados, estamos fundidos. Então, quando nós entendemos isso, porque assim, nós já sabemos, nós que estamos estudando, lendo o livro do céu, a gente sabe que ali ele está repleto de verdade, está preenchido de verdade, porque está preenchido do próprio Deus, porque a palavra, o verbo é o verbo que é a palavra é a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é o verbo, a verdade é Deus. A verdade é a divina vontade é Deus, a divina vontade é o verbo, a divina vontade é a palavra, e o livro do céu é isso, é a palavra, é o verbo, é a verdade sendo revelada, é a verdade sendo comunicada hoje a nós. Mas como a gente só lê ela com os olhos da carne e busca compreender só com a inteligência cerebral, a inteligência do nosso cérebro, a nossa inteligência, o nosso QI ali, nossa capacidade intelectual, só com o intelecto humano, só com o intelecto mesmo, material, a gente não vai desvelar coisa nenhuma. A gente vai muitas vezes colocar mais barreira ainda, porque vai criando confusão. Se a gente vê sem a luz sobrenatural da fé, porque a fé também é Deus, a verdade é Deus, a verdade é luz. A fé é Deus, a fé também é luz, que ilumina, que clareia. Tem um trecho do livro do céu, a gente não está falando sobre a fé, mas fala que a fé é essa luz que clareia para que a alma possa caminhar na claridade. Que a fé é luz que ilumina a alma para caminhar na claridade, ou seja, para caminhar na verdade. Então, sem a fé, não dá para ver a verdade, não dá para enxergar a verdade sem a fé. É imprescindível acreditar. Crer de forma sobrenatural, não é acreditar naturalmente, porque naturalmente todos nós temos fé, porque a gente vê ali um cachorrinho andando, a gente, existe, então eu acredito que eu estou vendo. Então é uma fé natural. Isso se dá em todos os aspectos da nossa vida, nós temos a fé natural, mas para ver a verdade que é Deus, para ver a verdade que é a divina vontade e tudo que ela revela, tudo que ela comunica, tudo que ela é e o que ela quer, é necessário, é imprescindível, não dá para acontecer isso sem a fé, sem que possamos acreditar sobrenaturalmente. Então a verdade ela se revela para nós de forma sobrenatural. O natural já está aí diante de nós, embora a verdade esteja velada. Mas a gente precisa da luz sobrenatural da fé para ver a verdade. Então essa verdade que habita dentro de nós, que é a divina vontade, se nós não tivermos a fé, que é próprio Deus mesmo, a gente não vai conseguir ver, não vai conseguir enxergar. Vamos continuar na escuridão. E essa escuridão vai nos levar a se degradar, a ser uma criatura vil, a mais vil de toda a criação, a mais degradada, a mais desordenada de toda a criação. E vai ter ali a verdade aprisionada, a verdade velada, a verdade encerrada, a verdade presa e rejeitada. E não somente dentro de nós, mas no relacionamento com o outro. Então, se eu não vejo a verdade que está em mim, se eu não compreendo, não aceito, no outro muito menos. Então, o outro vai ser qualquer outro. Então, como a Luísa dizia no início, sua luz me investia. Então, essa luz, nós precisamos desejar ardentemente, desejar com todo o nosso ser, com todo o movimento da nossa vontade, desejar ter acesso a essa luz sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Essa luz da verdade, essa luz da fé que nos ajuda a ver a verdade, a enxergar a verdade nua e crua. E nesses escritos o Senhor está se revelando nu e cru para nós. Quer se revelar nu e cru para nós. E a gente precisa aceitar que é dessa forma que Ele quer.
Não é dessa forma trabalhosa, sim, porque exige um empenho nosso, exige uma dedicação nossa, exige ali de nós esse movimento de querer fazer isso acontecer, isso existir de verdade. Nós precisamos ter esse movimento. E aí ele faz o restante do trabalho, mas esse movimento de querer, de desejar é nosso. Foi colocado em nós. E a gente, ele, na verdade, ele dá o primeiro passo. A gente tem que corresponder, é isso. A gente não precisa dar o primeiro passo. Eu vou em direção a Deus. Não, ele já está direcionado a nós desde sempre. A gente só precisa corresponder. Eis-me aqui, Senhor. Então vamos juntos. Vamos juntos. E aí vai se formando essa harmonia entre Deus e o homem. E vai sendo aquele eterno, aquele receber e dar e receber. Deus dando sempre, 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 porque Ele é inesgotável. E o homem como que vai sempre recebendo e vai devolvendo, porque não pode suportar tudo, não contém tudo, aí devolve, recebe, devolve, recebe, devolve. E Deus vai recebendo a glória. E essa ingratidão de que não faz reinar mais, vai sendo destruída essa ingratidão e vai deixando a liberdade, o acesso livre para a verdade reinar dentro de nós, que somos essas pequenas habitações. Todos nós somos pequenas habitações feitas, criadas para Deus existir dentro de nós, para Deus viver dentro de nós, para Deus habitar dentro de nós. Se a gente compreender que fomos feitos como pequenas habitações, cada um de nós, todos os seres humanos, somos essas pequenas habitações, pequeninas porque somos criaturas, pequeninas habitações, mas onde Deus quer estar em cada um. Deus quer existir em cada um, Deus quer viver em cada um, Deus quer se manifestar em cada um, Deus quer se comunicar com cada um. Deus quer ter relacionamento com cada um. Então, que coisa maravilhosa se a gente compreende isso. Eu sou uma pequena habitação, mas é uma pequena habitação que contém um ser eterno, que contém um ser infinito, que dá espaço de existência de um ser infinito, do ser criador, do ser divino que me deu a vida, que me dá a vida, que me dá tudo, me deu a existência, me concede a existência. E a amizade, o relacionamento, a intimidade, a vida sendo uma só com Deus, que é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer conosco. Isso tudo é tão extraordinário, porém tão simples, mas a gente precisa ter abertura, a gente precisa ter disposição, a gente precisa desejar tocar, mas não com a mão, não com os olhos, mas tocar com a alma, tocar com a fé, tocar com o coração nessa verdade, tocar nessa vida divina e ser uma realidade única com Ele, que é o desejo dele e passa a ser também nosso. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada a Ti, todo louvor, toda honra, toda glória, por ter nos feito pequenas habitações e quer estar dentro dessas habitações, mas não de forma fechada, velada, oculta, mas de forma livre, de forma visível, de forma concreta, real, vivente, operante, reinante. O Senhor quer reinar. E é assim, Senhor. Toma a liberdade, toma o espaço dessa habitação que sou eu e faz uso do jeito que o Senhor quiser. Eu quero ter relacionamento com a verdade, eu quero ter vida com a verdade. E assim, encerramos essa palestra agradecendo imensamente ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos dá de ser canal de comunicação dEle, ser espaço de vida dEle, ser essa pequena habitação, sim, mas que Ele quer para Ele. E assim também nós queremos ser para Ele, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.